Esse podcast vai abordar a vida e o modo de escrita de Clarice Lispector e falar um pouco sobre sua obra A Paixão segundo GH. Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Aya Pensovna Lispector foi o nome que recebeu ao nascer em 10 de dezembro de 1920, na localidade ucraniana de Shchelnik. De origem judaica, seu nascimento motivou uma pausa no caminho de fuga da família numa época de fome, caos e perseguição racial. No ano seguinte ao nascimento de Clarice, toda a família fugiu dos pogroms antissemitas, primeiro para a Moldávia e Romênia, e mais tarde em 1922 para Maceió, onde alguns parentes já estavam. Posteriormente, também viveu em Recife e no Rio de Janeiro. Ao chegar ao Brasil, todos adotaram nomes portugueses, e Aya recebeu seu novo nome de Clarice. Foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Desde pequena, estudou vários idiomas e teve aulas de piano. Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Mais tarde, sua família vai viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura. Fez cursos de antropologia e psicologia e, em 1940, publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Após a morte de seu pai em 1940, Clarice começa sua carreira jornalística. Em 1943, se casa com o diplomata Maurício Gurgel Valente, com quem teve 2 filhos. O relacionamento durou até 1959. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário de 57 anos. Foi vítima do câncer de ovário. Características estilísticas da escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector é a principal representante da tendência intimista da terceira fase modernista brasileira. O questionamento do ser, o intimismo, o peso existencial são temas abordados pela escritora através do fluxo da consciência ou do monólogo interior. A narrativa é densa, pesada, cheia de idas e vindas, um constante remoer de situações. Em se tratando da literatura de Clarice Lispector, nem sempre se pode falar em narrativa. Há textos seus em que a interação psicológica é tão intensa, tão dominadora, que é comum não se poder falar em narrativa, em enredo. A realidade imediata, dada pelo exercício exato dos sentidos ou pela razão, acaba perdendo os contornos em seus textos. A grandeza e o significado de suas personagens extrapolam a mesmice, a monotonia da vida e se transformam solidamente em símiles através de antíteses e paradoxos. As ambiguidades, as sutilezas ponteiam sua obra, o eu e o não eu, o ser e o não ser. Quanto à linguagem, Clarice trabalha arduamente na escolha de palavras para expressar o que quer valorizar. As palavras, tirando o significado banal através de metáforas e de outros recursos. Nela, a linguagem não é apenas instrumento e meio para a comunicação, é parte importantíssima daquilo que a autora retrata, a mente humana. Além de trabalhar com frequentes rupturas na sequência temporal linear, em que o enredo se coloca com o início, desenvolvimento e conclusão, dificilmente suas obras podem ser classificadas como pertencentes a um gênero narrativo clássico, como o romance, o conto ou a crônica tradicional. A Paixão segundo GH, romance da escritora Clarice Lispector, foi publicada em 1964 e, assim como em suas outras obras, os fluxos de consciência permeiam todo o livro. É uma criação inquietante e angustiante. Clarice transmite ao leitor as preocupações emocionais da personagem GH, mulher bem-sucedida profissionalmente, porém não conhece sua identidade, portanto busca o conhecimento interior. GH não tem nome,
fato que a faz identificar-se com todos os seres. O enredo, aparentemente tolo, a demissão da empregada doméstica, faz com que a patroa faça uma faxina no quarto da funcionária, onde encontra uma barata. Se torna um momento de profunda reflexão existencial. Ao ver e encarar a barata, ao esmagá-la e ao comê-la, a protagonista encontra a verdadeira razão de estar no mundo. A narrativa foge ao padrão convencional ao tratar dos problemas do ser consigo mesmo e com o mundo, resultando daí o chamado romance introspectivo. Os pensamentos são transcritos conforme eles surgem à cabeça da personagem. Assim, a literatura introspectiva e intimista de Clarice Lispector fixa-se na crise do próprio indivíduo. Clarice Lispector dirige-se a seus possíveis leitores, dizendo que aquele livro é como um livro qualquer, mas que ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. No romance, o funcionamento da escrita surge também como experiência de concentração e intensidade. A linguagem transborda, excede e se estilhaça, corta, hesita e rompe o silêncio. Salta feito um tigre no peito do leitor. Sussurra, desprende-se dos sentidos convencionais e, a um só tempo, revela-se abundante e insuficiente para cumprir os passos da paixão de G.H. Nessa operação meticulosa da escrita, que extrai o máximo de rendimento de um enredo banal, Clarice realiza o que para muitos será o seu maior empreendimento literário. Obrigado por ter escutado este podcast, que foi feito a mão da professora de português Andressa Figueiredo, do Erenco de Pereira Carneiro, e planejado e editado pelas alunas Ana Clara, Camille Márcia, Evelyn Vitória, Fabiola Rosendo e Raiane Aparecida, do terceiro ano B.